Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Ser Mais Um, porque aqui já são 3 e você pode ser mais um. Pode ser mais um, deve ser mais um. Tá. E diga aí, meu amigo Karl Heinz Maus Heinz, é Maus Heinz ou Heinz Maus? Karl-Heinz Maus Santana Gonçalves. Jesus. Tem um Santana no meio. Santana é um carro bom. Então o pessoal só te conhece por Douglas. É Douglas o quê? O meu é Douglas Gomes de Souza. Douglas Gomes. Gomes de Souza. O que Gomes tem a ver com Douglas? É segundo nome ou é nome de família? É nome de família mesmo. Então tudo bem. É sobrenome do Brasil. Não tem escolha. É o sobrenome da família da minha mãe. As famílias se juntaram e não tem escolha. É Heinz Maus Santana Gonçalves. Karl-Heinz é nome e segundo nome. Ok. Maus. É o nome composto, então. É. Karl Heinz é o nome junto. Entendi. Aí Maus. Maus é sobrenome. Santana, o carro, 2.0. Gonçalves. Tudo bem. É um carro antigo. Muito bom. Por que a gente tá falando do nome mesmo? Eu não sei. Então, diz aí pra galera e pra mim também qual Eu quero saber, Douglas, qual que é o título de hoje. Porque eu quero saber qual que é o título de hoje, do que a gente vai falar aqui. Eu acho que é Herói Improvável. Herói Improvável. Eu acho que seria esse o título. Por que Herói Improvável, Douglas? Rapaz, é porque assim, né? Tem aquele herói que ele já começa a história sendo herói, que tu vê que ele já nasce com poder, que ele, entendeu? Um super-homem da vida. Super-homem. Ele já chega na Terra, ele é mais forte, ele é mais rápido, ele é mais bonito, entendeu? Ele é o herói, pronto. Definição clássica de herói. Tem senso de justiça. Tem o senso de justiça, moralidade, o que é certo, o que é errado pra ele é preto no branco, entendeu? Ok. É o cara que já se posiciona, que já defende o coleguinha na escola, que vai crescendo, entendeu? Esse é a definição de herói clássico. É por isso que se chama Superman. Ele é o Superman, o homem super, ele é um super-homem, entendeu? Isso. Agora, não é todo mundo que é super-homem. Nem é todo mundo que eu se acho que encaixa só o nessa... super-homem é super-homem, mas você acha que não, mas tudo bem. Olha, nesse sentido de só ele ser um herói que não é improvável. Cara, na verdade o que acontece? A questão da jornada do herói é porque... Na verdade, se a gente for ver sobre a DC... Todos os heróis são prováveis, porque eles são baseados nos deuses. Cada um dos principais heróis da Liga da Justiça representa um deus grego. É mesmo? Sim. Então vamos lá pensar. Super-Homem é quem? Superman é o Zeus. Superman é o Zeus. Isso. Ok, então os principais, vamos lá. O Superman, o Batman. Batman, quem você acha que é? Cavaleiro das Trevas. É o Hades? É o Hades. Lanterna Verde. Lanterna Verde não, calma. O Aquaman. E quem é que fica na água lá dos deuses? Poseidon. A Mulher Maravilha. A Atena. Deus da sabedoria. Entendeu? O Flash. Hermes. Caramba, faz sentido? Não faz sentido. O próprio criador falou disse que é baseado, né? Sim, que loucura, eu não sabia disso. Sim, por isso que eles não são heróis, improváveis, porque eles já são baseados... heróis deuses. Entendi. Eles são os perfeitos heróis. Entendi, eles são a definição clássica de herói. Agora se você for pra Marvel... Marvel é bagunça, né? Existem muitos heróis improváveis. Marvel é bagunça, tem de tudo ali. Capitão América, por exemplo. Pô, fogo, mano. Capitão América, Ele é um herói muito improvável. Porque... Não, ele não deveria nem ser herói pra começo de conversa. O cara é mais magro que eu, mano. Não aguentava, nossa, apanhava um dia assim e o outro também. Cada esquina do bairro dele ele tinha tomado uma surra. Os nossos nerds de plantão querem saber, Douglas, o escudo do Capitão América é feito de quê? É de vibrânio. Aê! Não é de adamantium, tá bem? Porque no podcast anterior reclamaram, viu? Alguém, que eu não vou citar nomes, Abraço, veio no privado reclamar comigo que eu confundi o nome do metal do Wolverine. Mas você cometeu um erro ridículo mesmo, cara. Eu só confundi, parece, mano. Vibrante com adamantium é ali quase a mesma coisa.
Enfim. Tá, mas beleza, o Capitão América é um herói improvável. E o escudo dele é de vibrânio, tá bem? Também assim como lá as garras do Pantera Negra. Sim, porque o vibrânio surge lá de Wakanda. Wakanda. Muito bom. Então, Capitão América, né, cara? Capitão América, ele era magro, raquítico. Mas ele já tinha todas as características de um herói. Tá, nesse sentido. Né? O senso de justiça, tentar, né? Que ele só tentava defender os outros. Aquela cena da bomba quando joga. Quando ele vai pro treinamento, joga a granada e todo mundo corre pra fora, ele corre pra dentro da granada e abraça ela, aquela cena já deixou claro, tipo, esse é o cara. Esse cara é bom. Tinha um espírito de herói. Sim, ele já tinha ali a base, né? Faltava ali qualquer coisa, né? Tipo um poder. Qualquer coisa. faltava ali um poderzinho, né? Pra poder dar um gás ou dinheiro, né? Porque o Batman não tem poder, ele tem dinheiro. E coragem. Mais coragem do que dinheiro. Eu não sei se ele tem mais coragem do que dinheiro ou mais dinheiro do que coragem. Porque fazer o que ele faz com a cara e com a coragem, sem poder, sem raio laser... Porque geralmente quem tem dinheiro já se arriscou em um monte de coisa assim, então... Mas ele é herdeiro, né? Ele é filho de papai, ele não precisou construir uma empresa do nada, a empresa já estava lá. Ele só nasceu no berço de ouro. Mas ele poderia ter ficado confortável dentro ali da mansão. É triste. É triste, né? Os pais morreram e tudo mais. Ele era criança, traumatizou, caiu lá, pegou os morcegos. Mas ele não é um herói improvável, então deixa ele pra lá. O herói improvável aqui é o Capitão América. Um deles. O outro, que eu acho assim, que é meio improvável, que se ele não tivesse ganhado os poderes também, ele seria um merda, é o Homem-Aranha, entendeu? Nada contra, gosto do Peter Parker. Eu não acho que o Homem-Aranha é um herói improvável. Mas pra mim é porque a única poder que ele tinha antes da aranha era a inteligência, que ele era um nerd. Pronto, ele é um nerd e teria carreira nessa área. Você que tá ouvindo, concorda que o Homem-Aranha é um herói improvável? Pra mim ele é. Pra mim ele é porque ele era um nerd, se dava mal com as meninas, porque a menina que ele gostava acabou ficando com um amigo dele, isso na outra história. Depende da linha que você está assistindo, eu gosto dos clássicos. Sim. O Tom Holland ainda tem muito que aprender. A história não evoluiu nesse nível ainda. Mas, cara, ele sofria bullying na escola pelos caras do time de futebol. Sim. Então ele seria um cara revoltado, nerd, que ia ganhar dinheiro, tipo um Bill Gates da vida. Mas se a gente for parar pra pensar na jornada do herói, ele é o típico herói americano. Sim, de todas as histórias de filmes americanos, o cara que passa por bullying e ele não tem potencial nenhum, é um cara qualquer, um cara normal, vive numa cidade pacata. Quando de repente algo acontece. Isso é a jornada do herói, mano. Sim, ele segue a jornada do herói, mas se não fosse esse evento que transforma ele no Homem-Aranha, não é? Ele ia ser só o Peter Parker. O Parker que é zoado na escola, o nerd. Não ia ser um herói. Assim como o Capitão América. Se ele não injetasse os venenos, ele ia ser só aquele cara. Ele não ia ser o Capitão América, o brabo do escudo, entendeu? O Homem-Aranha também não ia ser o amigo da vizinhança. Não ia ser um estagiário nos Vingadores. Pra mim, herói improvável que fala, assim, que vem na minha cabeça de atual é o Homem de Ferro. Porque quando eu assisti o filme dele, eu já nem acreditava nele como herói, entendeu? E ele me convenceu. Cara, Homem de Ferro, pra mim, ele tá mais pra anti-herói. Tá, mas ele é um herói improvável porque ele tem justamente essa questão. Ele tem uma característica de você, olha, esse cara não é herói. Porque na verdade ele começa no primeiro filme ele tá vendendo armas. Exato, né? Entendeu? Tá vendendo armas pra célula terrorista. Sim. E quando acontece que ele é preso por uma célula terrorista que tá com as armas dele, é que dá um estalo. Sim. Tipo, que merda que eu tô fazendo, mano. O que eu tô fazendo com a minha vida? O que eu tô fazendo com a empresa da minha família? Eu tô destruindo o mundo para poder ganhar dinheiro. Sim. E, cara, agora sem ser DC e Marvel, que outro herói provavelmente pode conhecer aí afora? Rapaz... Megamente, a gente falou mas dele. Mas ele é um anti-herói. Pra mim é um anti-herói, que ele ainda tem, devido ao comportamento dele. Tá, então não entra no herói improvável. Ele tá mais pra anti-herói do que pra herói improvável.
Cara, mas o que essa história toda de herói improvável tem a ver aqui com o que a gente quer falar? Porque aqui a gente já tá falando aí pelo menos uns 10 minutos de heróis improváveis, né? E realmente, isso aí tá aí uma coisa legal pros barbichas fazerem, hein? Heróis improváveis. Já que eles gostam de improvisar. Cara, a gente tá falando sobre heróis improváveis porque justamente a gente vai ver a história de um personagem. Sim. Que é improvável que ele seja visto como um herói devido ao contexto que ele está inserido da época em que ele faz parte. Certo. Então, ele é aquele cara que ninguém dava nada por ele? Literalmente ninguém dava nada por ele. E que ele salvou alguém? Ele era um rejeitado e acabou virou, sendo um herói. Ele virou salvou, um herói da história. Porque o herói salva pessoas, né? Tirando The Boys, ele salva pessoas. Deadpool também. Deadpool ainda salva pessoas. The Boys não salvam pessoas. Quer dizer, os heróis do The Boys, né? Agora os The Boys, eles tentam. Entendi. Mas sem mais demora, vamos para o nosso texto de hoje, que está lá em Lucas, capítulo 10. O verso é o verso 25. Verso 25. É interessante Lucas 10, 25. Isso, entender o que está acontecendo aqui. Qual que é a história? Por que ele é um herói improvável? Já vou chegar lá. Porque assim, tem que entender todo o contexto para depois entender por que ele é um herói improvável. Entendi. Primeira coisa que a gente tem que entender é que em uma certa ocasião, um perito da lei, ele se levantou para pôr Jesus à prova. Entendi. Ele não foi lá para dizer, Senhor, quero aprender contigo, quero ver quais são as paradas maneiras que você tem para me ensinar. Não, ele queria pôr Jesus à prova. Ele estava naquela de tentar pegar Jesus em algum pulo, né? Em alguma heresia, para poder dar ali motivo de matar ele. E aí ele perguntou, mestre? Claro, ele sabe falar, né? Bajulou já, chamou de mestre. Chamou o meu consagrado. O que preciso fazer para herdar a vida eterna? Pergunta importante, capciosa, Você sabe maliciosa. O que você tem que fazer para herdar a vida eterna, Douglas? Rapaz, olha... Na verdade, eu só tenho que aceitar, né? Porque a herança... Não tem nada que você precisa fazer. É só aceitar. Só preciso falar é minha e pronto. Mas Jesus, como toda vez vai responder, porque ele é Jesus, com uma pergunta. Em outras partes da Bíblia, porque eu gosto mais dessa versão, ou como você interpreta. A interpretação é importante mais do que a leitura. Aí, mais do que está escrito. O cara respondeu. Senhor, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Muito bem, isso é o que estava escrito. Sim, top. Aí disse Jesus, você respondeu corretamente. Salva de palmas para ele. Ei! Faça isso e viverá. Olha a resposta de Jesus como é doida, né? Ele, olha, você respondeu certo. Faz isso e vive. Porque ele está só respondendo o que está escrito. Sim. Só que o trabalho desse desgramado aqui é ser o intérprete da lei. Sim. Interpretar te lembra alguma coisa? Interpretar e tirar o significado. É você viver, talvez, aquilo que está escrito. Num processo de encenação você vai lá e interpreta um personagem, certo? Sim. Vem nessa ideia. Só que o cara só leu o roteiro. Só leu o script. Ele decorou o script, mas não pegou ali as manhas de interpretar. De entrar no personagem. Mas aí ele quis se justificar. Claro, né? Claro, leva uma paulada dessa. Não podia sair por baixo, né? O que ele falou depois? Ele perguntou a Jesus. Quem é o meu próximo? Ame ao seu próximo, né? Como assim mesmo. Não, peraí, Senhor, mas quem é o meu próximo? E aí, em resposta a isso... Conta-lhe uma parábola. Jesus começa a contar uma historinha. Cara, e antes da gente entrar na parábola em si, eu quero deixar aqui um adendo sobre o contexto histórico e político que vai ter que ser explicado para essa parábola fazer sentido. Tá bom. Que é o quê? Existia nessa região, na região lá de Israel, o povo judeu, não é? Que era o povo descendente de Abraão,
Os escolhidos. Os escolhidos. Os heróis prováveis. Isso, era os caras que Deus tinha olhado com um olhar especial. Falar, esse aqui é o meu povo, esse aqui eu vou santificar, vou separar, vou abençoar e vai ser uma imagem minha na terra. Esse era o plano original, né? A gente sabe que não foi bem assim e não está sendo assim até nos dias de hoje. Estão lá em confusão até hoje, porque não seguiram o plano original de Deus. Mas enfim, bem parecido com os cristãos, alguns de hoje em dia. Parece bastante com um de nós também, que a gente não pode julgar o coleguinha, né? É isso aí. A gente já falou sobre isso aqui também. Vai ouvir o podcast lá. Mas e também tinha, logo do lado, tinha um povo de uma região chamada Samaria, que eram os samaritanos, que também acreditavam ali um pouco na fé judaica, mas de uma maneira diferente. Era um judaísmo impuro, segundo a ótica dos judeus de Israel. Não só segundo a ótica, era mais profundo do que você pensa. Na verdade, eles tinham uma justificativa plausível para não gostar dos samaritanos. Enfim, os samaritanos eles eram considerados impuros porque após a morte de Salomão, no reino lá, ele se dividiu. E aí passou a ter, eram 12 tribos. Passou a ser 10 e 2. Sim. Certo? Roboão e Jeroboão foram quem se sucedeu. Sim. Um é filho de Salomão e outro não. O filho de Salomão, ele ficou com 2 tribos. Sim. Tá? Judá e a outra que eu esqueci. E já o Roboão ficou com as outras 10. Ele ficou com as outras 10. Entendi. E aí, o que aconteceu? Essa galera, eles começaram a tipo... tipo assim, eles começaram a... Tá, lembrei a tribo, 2 tribos, Judá e Benjamim. Eles começaram a se reunir, esses 10 aí, com outros povos. Entendi. E aí eles começaram a se corromper, entendeu? Então, no período do cativeiro babilônico, por exemplo, os samaritanos, eles não foram cativos. E eles passaram a se, misturar. Se misturar com o povo pagão. E isso deixou os judeus com raiva deles. Entendi. Porque, enquanto a gente está aqui preso, vocês estão de boa. Eu estou preso aqui e vocês estão lá desonrando a Deus. Entendi. Né? Eles foram presos porque não honravam também, né? Não tem assim tanta justificativa, né? Mas enfim. Mas aí foi trazendo vários problemas ao ponto de que, tipo, eles tinham uma romperam mesmo as amizades. É tipo flamenguista com corintiano, ou flamenguista... Não, flamenguista com vascaíno e corintiano com palmeirense. Isso. Você não podia tomar no copo de um salomano, ó. De um samaritano. De um salomano foi top. Saromano, top, muito bom. Você não podia tomar no mesmo copo de um samaritano, porque a sua saliva era impura para eles. Não podia tocar. Teve uma situação que os samaritanos também, esses eles mandaram muito mal. Eles entraram dentro do templo de Israel ali e fizeram bagunça. Bagunçaram com tudo, né? Jogaram cinza e tal, era complicado. Aquela implicância de irmão, sabe? Brigava, você vai, implica um com o outro, depois o outro vem, implica com você. E aí, o tempo foi passando e sabe nossa família não fala com aquele povo. Tá bom, a gente não fala. E ninguém, mais entendia direito, mas sabia que não se falavam. E, na verdade, eles sabiam, né? Mas o motivo original se perdeu, não é? O motivo, ele era aquele. Só que não necessariamente todo mundo estava fazendo o que aqueles caras fizeram. Entendi. Porque existiam samaritanos também que estavam... Eram fiéis, não é? Entendendo o caminho de Deus nesse processo, né? Sim, estava voltando. Até que Jesus vai lá falar com uma mulher samaritana. Claro, junto ao poço. Tem essa história também, exato. Muito louca. Ele toma da água que ela estava querendo. Jesus é fera. Bora lá. Então eles eram odiados. Entendi. E tinha os caras que eram os exemplos, né? E a gente vai chegar neles. Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. E lhe tiraram as roupas e espancaram e o foram deixando quase morto. Marca isso aqui, quase morto, é importante. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Olha quem está descendo. O sacerdote. Exemplo o cara que era espiritualidade. Principal dentro do culto judeu. Exato. Quando viu o homem, e olha que está falando isso para o intérprete da lei, que fazia parte
dali dos top 5, né? Sim, tava ali dentro da galera da nata da sociedade. Quando viu o homem, passou para o outro lado. E pronto, passou para o outro lado. Só passou e foi embora. Assim também, um levita. O levita era o cara responsável pela música, pela adoração. Isso, eram os cantores. Era o cantor, os músicos. E também carregavam os utensílios do templo. Os caras eram diferenciados. Quando chegou ao lugar, também viu o morto lá, quase morto, né? E ele viu e passou por outro lado. Atravessou também. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde estava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou as feridas, derramando nela vinho, óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, e quando eu voltar eu pagarei toda a despesa que ele tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Jesus voltou para a pergunta. Olha só a resposta do cara. Jesus é um cara muito fora da curva. Agora eu fico imaginando a cara do intérprete da lei falando: o que eu respondo? Se eu falo que é o samaritano, eu vou me colocar em cilada aqui. Olha o tanto de gente que está aqui ao meu lado. E olha como ele responde. Como que eu posso assumir que é o samaritano que é o próximo do cara judeu? Não pode. Um samaritano não pode. Então vamos chamar de aquele. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Aí Jesus olha para ele e fala: faça o mesmo. E sai. Ele, sabe aquela cena? O cara deixa o microfone assim. Pô! Tchau, galera! Cara, vamos entender isso aqui um pouco mais. O judeu, quando olha para essa história, ele entende exatamente o que eu vou te falar aqui. O cara estava como quase morto. Se você for lá em Números capítulo 19, verso 11 e 16, você vai descobrir que existe uma lei que dizia que um sacerdote, um judeu, mas principalmente um sacerdote ou um levita, mas qualquer judeu, não poderia tocar em cadáver. Porque ficaria impuro. Ficaria impuro, e isso faria o quê? Ele teria que se purificar. Para ele se purificar, ele teria que sair do templo e fazer um processo de purificação. Sim. Esses caras estavam em constante trabalho no templo. Se eles se tornassem impuros, eles não poderiam atuar. Eles iam atrapalhar o seu serviço. Sim. Veja só que homens preocupados com a sua carreira. Não, em fazer a obra de Deus. Certo, olha, incrível. Eles, pelo que eles acreditavam, eles estavam fazendo o que era correto. Porque eles estavam indo em direção à igreja. Isso. E para fazer algo bom, fazer ali, prestar a sua parte no culto, né? Na adoração, na apresentação do sacrifício. Vem alguém, parece que está morto. E na dúvida, passa de lado. Fala: olha, se ele estiver morto, eu vou ficar impuro. E eu não posso perder esse culto. Então eu não vou nem ver se está morto ou não. Aí que está o problema. Porque o medo de se tornar impuro era maior do que a compaixão por ajudar. Ele não podia tocar no cadáver. Mas a Bíblia diz que ele parecia que estava morto. Se você chegar perto o suficiente para observar sem tocar, você consegue perceber se a pessoa está respirando. Você pode perguntar: ei, tá tudo bem aí? Né? Você consegue saber: não, acho que esse cara não está morto não. Mas eles não se importaram. Não. Na dúvida, vou seguir o que a minha religião diz e não vou pensar que pode ter às vezes uma possibilidade de que existe uma brecha aqui, uma situação para perceber isso. Aí Jesus pega e mostra esses 2 carinhas, que são exemplo, fazendo o seu papel de exemplo. Sim. Só que com o problema. Quem é que está dando exemplo? O cara rejeitado. O samaritano. O cara marginalizado. O cara que para eles não era ninguém. Você não podia, se você falasse: você é um samaritano, isso era um xingo. Seu filho de Samaria. Não podia. Cara... E aí olha o que o samaritano faz.
Porque o samaritano, ele anda a terceira, quarta, quinta, sexta milha. Caramba. Porque o samaritano, ele não chega lá e só se aproxima. É muito louco, cara. Ele se aproxima. Um samaritano estando de viagem, chegando onde se encontrava o homem, quando viu, teve piedade dele. Primeiro ponto, teve piedade. E é engraçado... Aproximou-se. E é engraçado que o texto diz que o samaritano teve piedade. Não tem nenhum outro relato de expressão, de sentimento com relação aos outros. Passou de lado. Não descreve que eles se compadeceram, mas ficaram temerosos. Não diz nada. Ele simplesmente diz que eles olharam e falaram, deve estar morto, vou para a igreja. É isso. E foram. Agora o samaritano... Vai desviar do meu caminho. O texto deixa bem claro que o samaritano teve piedade. E se aproximou dele. Enfaixou as feridas. Que não devia ser poucas. Derramou nela vinho e óleo. Fez ali os primeiros socorros. Beleza, fiz minha parte e vou embora, né? Depois, colocou sobre o seu próprio animal. Levou para uma hospedaria. Cuidou dele. Cara, você tá entendendo que a gente tá falando de um negócio que, tipo, se o samaritano tava combinando de fechar um negócio no dia ali, ou de fazer uma viagem, porque com certeza ele tava de viagem. A algum local ele estava indo. Sim. Alguma missão ele tinha. Algum objetivo. No caminho, uma interrupção no objetivo dele acontece. Sim. E ele simplesmente gasta um dia pra mais cuidando desse cara. Sim, ele perdeu o dia, ele perdeu o resto do dia com o cara. E prejuízo. Lógico. Porque ele cuida do cara e além disso, ele deixa 2 denários. Deixou 2 denários ao hospedeiro. Sim. E ainda disse, cuide dele. Quando eu voltar, que ele ainda tinha que ir pra missão dele, né? Fica com ele aí que eu vou, mas quando eu voltar eu pago o resto. Pago toda a despesa que você tiver com ele. Olha só. Cara, o samaritano ele dá uma aula, né, mano? Porque hoje em dia a gente acha que fazer uma cesta básica uma vez no ano, porque as pessoas só passam fome no Natal, entendeu? E levar para as pessoas comerem, a gente os top, né? Tá tudo certo. É isso aí. Mas eu acompanhar, e eu cuidar, e eu tratar das feridas. As feridas não se curam de um dia para o outro. Exato. No mesmo dia. Sim. Ela demora tempo até a cicatrizar. Isso aqui pra mim é um tapa na cara toda vez que eu leio. Mano, pra mim, na minha cara. O samaritano deu uma aula de hospitalidade, de compaixão, de amor ao próximo. Sim. Deu uma aula de o que é viver o evangelho de maneira prática, não é? Porque o sacerdote e o levitas conheciam o evangelho também. Não é? E muito melhor até do que o próprio samaritano, porque devido ao cargo que eles ocupavam na igreja, o nível de exigência e de conhecimento que eles deveriam ter e mostrar que tinham é muito maior. O nível de responsabilidade que eles tinham de passar uma boa imagem era muito maior do que o viajante samaritano. Só que o samaritano, mesmo não tendo um cargo, ele cumpriu exatamente o que o Evangelho diz para nós, enquanto cristãos, enquanto conhecedores da verdade, devemos cumprir, que é amar o nosso próximo. E o amor é um sentimento muito completo. Ele não é uma paixão, não é um gostar de você. Quando você gosta de alguma coisa, ok, é um momento. Você pode gostar hoje e deixar de gostar amanhã ou na semana que vem. A paixão também é uma coisa louca, ela vem e te alvoroça e você fica alucinado, pronto, acabou. Mas a paixão ela também passa já. Ela é temporária. Fogo de palha. Agora, o amor não, cara. O amar ao próximo é um sentimento muito mais profundo, muito mais abrangente, que é duradouro, entende? E o que o samaritano faz é realmente demonstrar que o que ele sentiu por aquele homem era um amor sincero. Ele teve piedade do homem, devido à situação que o homem se encontrava quase morto. Não é? E então ele tem piedade, se aproxima, faz os primeiros socorros, leva para um lugar que ele fique seguro e que seja bem tratado, porque ele não poderia tratar, porque ele tinha que fazer o seu compromisso, tinha que fazer a sua viagem, mas mesmo assim ele deixa pago, fala, olha, tá aqui essa parte, caso ele gaste mais alguma coisa, quando eu voltar, que eu vou voltar, e eu vou passar por aqui, que eu quero saber como que ele está, se ele melhorou, se ele está bem, se ele gastar alguma coisa a mais do que esses 2, eu ainda cobro o resto, eu ainda pago o resto. Cara,
foi completo. Completo. Foi completo. Ele pegou o homem, teve compaixão, se aproximou, cuidou dele. Cara, ele fez o caminho completo. Não foi um gosto, não foi uma paixão. Foi um amor, cara. Foi. É genuíno. Tanto é que Jesus pergunta, qual destes três você acha que foi o próximo daquele homem? O homem que caiu nas mãos dos assaltantes. Aí o cara é forçado a dizer, aquele que teve misericórdia, porque os outros não tiveram misericórdia. A misericórdia deles. O legalismo cegou, o apego ao que está escrito. Estavam focados demais no que estava escrito e estavam perdendo de a interpretação, a essência do que tinha tudo aquilo. Cara, nós não estamos dizendo aqui que o que está escrito está errado. Não. Porque o que está escrito foi escrito por um motivo. Porque no caso, se eles chegassem e vissem que o cara estava morto, o certo seria eles, sei lá, tem um homem morto aqui, e eles vão tocar e pronto, né? De acordo com a lei deles. Sim. Mas se eles tivessem se aproximado e percebido que ele não estava morto, aí eles teriam que fazer o certo. Aí eles seriam obrigados a prestar socorro. Mas quem quer se incomodar? Ter o trabalho. Você sabe chegar que atrasado. você vai ter que interromper uma coisa. Você vê um cara caído no chão e tal, isso é um trabalho danado, mano. Vou ter que cuidar desse cara aqui agora. Levar ele pra algum lugar. Não era isso que eu tinha planejado pro meu dia, né? Não. Mas se eu for parar para ajudar ele aqui, eu perco todo o resto do meu planejamento do meu dia. É um dia inteiro que eu vou jogar no lixo. Sim. E as coisas que eu tinha para fazer? Esses dias eu tava conversando com uma amiga minha que é missionária. E aí ela falou a respeito de uma situação ali que a gente tava tentando criar uma solução para ajudar ela. E ela falou, mas não vai ser muito trabalho para vocês? Tipo, não vai atrapalhar vocês? Aí eu falei, obviamente vai atrapalhar. É por isso que se chama sacrifício em prol de algo missionário. A gente está decidido ser atrapalhado porque a gente sabe que tem esse atrapalho. Mas é tipo, é o que a gente faz pela missão, pela obra. É aí que está o amor. O amor ao próximo é isso, cara. É você abrir mão daquilo que você quer fazer para fazer algo que a outra pessoa quer fazer. Ou que a outra precisa que seja feito, não é? É você deixar de lado aquilo que você sabe, né? Muitas vezes, para poder aprender algo com alguém. Sim. E é muitas vezes nisso que a gente tem falhado como cristão. E olha só, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos implica em aplicar o amor ao próximo. Mas se eu passo de largo todas as vezes que eu tenho essa oportunidade, eu acho o Thiago Arraes fantástico na música dele, em que ele fala, não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Cara, cada esquina que a gente passa, se tem alguém ali que é algo necessitado e eu passo reto, eu não estendo a mão, eu estou falando que não conheço Deus. E isso é um tapa na cara. É um murro, é um coice, é um tiro, uma pedrada. Porque imagina que incrível não seria um mundo onde todas as pessoas que são necessitadas e todos os cristãos que passassem por elas fossem ajudados. Os caras já iam saber, tô necessitado, vou até um cristão. Já imaginou? Que surreal! Vou procurar alguém da igreja. Vou procurar uma pessoa que acredita em Jesus, porque os valores que eles acreditam vai me ajudar. Eu preciso dessa ajuda agora. Sim. E ali o impacto que o evangelho teria seria monstruoso. Mas infelizmente, muitas vezes as pessoas vão até as igrejas para procurar um tipo de auxílio. E não tem. E elas recebem. Mas não é o trabalho completo. Mas pior ainda aqui é que é uma situação de risco de vida. O cara estava quase morto. O samaritano, se não tivesse passado o samaritano, o que teria acontecido com aquele cara? Ele teria morrido. Entende? Ele não seria mais um quase morto. Não, ele seria um morto mesmo. Quando o samaritano voltasse, tava cheirando mal, tava certo. O samaritano não. Quando o levita ou o sacerdote voltasse né, do culto. Tá cheirando mal, tava certo, tá vendo? Tava certo, ele tava morto mesmo. É porque ninguém ajudou o cara. Mano, é muito... Nossa... A cabeça chega a dar um nó, né, mano? E aí Jesus chega e fala, faz o mesmo. Então Jesus pega um exemplo de alguém que escandaliza eles, coloca o cara para fazer o que eles não estão fazendo e diz, você tem que ser esse cara que te escandaliza.
Cara, Jesus é fera, mano. Cara, Jesus tem umas respostas, cara, que eu fico... O cara é marcado assim. Esse intérprete da lei deve ter olhado para Jesus e falado, miserável. Cara, e os samaritanos, eles tinham uma coisa especial neles, cara. Tinha um negócio diferente, que eles estavam sacando que os judeus não sacavam. Tanto é que Jesus vai para Samaria, lá na mulher do poço, a mulher prega para todo mundo. Ele passou um tempão com os judeus, e quem é que vai falar para os judeus? Aí numa história, tem um momento ali que Jesus, ele cura um monte de leproso ali, são 10 leprosos, volta um, quem volta mesmo fala a questão de dizer, e esse que voltou era um samaritano. Volta um para agradecer. Então tem um monte de história no samaritano ali, tá? Que envolve o povo, é porque, devido ao fato, a mulher que ele chama de cão, cara, sim, mano, que história sensacional. Cara, tem muita a gente tem que coisa. falar sobre ela. Vai chegar, calma. Essa história é maravilhosa. Segura. Mano, não spoileia. É porque o que acontece? O tal do Jesus, ele era um cara fora da curva. Entendeu? Mano. E o povo de Samaria já estava tão acostumado a ser pisado, a ser maltratado, a ser excluído, a ser menosprezado pelos judeus, limpos e puros, não é? Que quando o tal do Jesus chega com todas as características proféticas, não políticas, proféticas. O P é o mesmo, mas são coisas diferentes. Sim. Os samaritanos, eles têm mais sensibilidade. Eles estavam mais atentos aos sinais proféticos do que políticos. Por quê? Porque a capital de Roma estava instalada em Jerusalém. Não era em Samaria. Sim. Porque Jerusalém era a cidade principal daquela região. E tu tem noção que quando os magos chegam lá para falar de Jesus, os caras chegam, perguntam pro rei, o rei chega e fala pros sacerdotes lá, fala, aonde é que vai nascer o Messias? Ah, deve ser em tal local. E eles nem sacaram que era o Messias que estava chegando. Tipo, os caras estavam... Eles conheciam o que estava escrito, mas não deu aquele tipo, é agora. É o Messias, cara, profético. E os rejeitados, os improváveis, os humilhados, foram exaltados. Por quê? Sim. Porque eles tiveram a sensibilidade. Eles não estavam com tanta pressão de Roma quanto Jerusalém. E é por isso que a visão deles estava clara. E quando eles viam Jesus, eles falavam, cara, é você e pronto, meu amigo. Você é o Messias, o aguardado, o profetizado. Eu sei que eu não sou digno porque eu me misturei com outro povo pagão. E essa parte eu tenho que reconhecer. Mas, por favor, dê pelo menos a migalha. Sim. E é muito interessante, mano, a gente parar para analisar que Jesus ele está contando uma história. Na época do povo de Israel, e durante um bom tempo, a história, quando ela é narrada, ela é contada, e você espera que o herói ele não tem problemas, ele é um herói perfeito, não sei o que, tinha toda essa questão. Tanto é que a Bíblia, da maneira como ela é escrita, contando as falhas dos seus personagens, mostra que é um livro realmente inspirado, porque ela é totalmente contrário ao tipo de escrita da época. Sim. Você ia retratar a história de um personagem, se ele é um rei, alguém importante, você não vai contar os vacilos dele. Mas Sim. A Bíblia vai lá e fala, Davi fez isso, não sei quem fez isso, não sei o que está errado. E aí quando Jesus está contando essa história, na cabeça do samaritano ele fala, ó, chegou o levita, é ele agora. Não, não foi o sacerdote. Peraí, o herói é... O herói é o cara improvável. É o cara que ninguém daria nada, não é? Na cabeça de quem estava ouvindo essa história, ele estava na expectativa de que Jesus fosse terminar a história no sacerdote. Tipo, passou o sacerdote, ajudou o cara e tá de boa, tá fixe, acabou. Não, ou depois, aí passou um judeu. Ah, tá, beleza, o judeu. Não, o judeu é o herói, claro, o judeu é o herói. Passou o levita, não é? O cara consagrado pela música e tal, Sim. inspirado, usado por Deus, vai ajudar o cara. E passa de largo também. Aí eles ficam, tá bom, já passou o sacerdote, passou o levita, bom, vai vir agora um membro do sinédrio ali, um escriba, um judeu qualquer, um pra camponês. Dizer que os humildes também fazem seu papel. Sim, realmente, vai vir aí um camponês, não é? Mas o samaritano... Aí Jesus fala que o samaritano, falou de samaritano, esse cara vai terminar de matar o cara, vai dar pedrada, vai dar paulada. Eu vou tentar contextualizar mais ainda para quem está ouvindo isso aqui. A gente vive hoje num mundo onde, quer queira que não, existem pessoas que estão à margem. Sim. No meio evangélico é muito comum ainda ouvir-se falar
sobre essa questão do preconceito que existe em relação às pessoas que, no caso, escolheram um sexo oposto. São os homossexuais, LGBTQIA+. Imagina que Jesus está contando essa história e quem salvou foi uma drag queen. Cara, esse é o impacto que Jesus estava trazendo para a cabeça daquele cara na hora, entendeu? Eu não tenho nada contra drag queens, quero deixar bem claro aqui. Também entendeu? não. Amo todas as pessoas igual como Jesus amou. Mas é exatamente o fato de eu amar você não quer dizer que eu tenho que concordar com as coisas que você faz. Exato, a gente não precisa concordar. Ninguém concorda com todo mundo em tudo. Pronto. Isso é pronto. Mas o ponto é que esse era um exemplo. Ou pegar outra coisa. Sei lá, vamos colocar ali que mais que a gente pode colocar? No nosso contexto foi um jovem, né? Porque o jovem dentro da igreja é marginalizado. Sim. É o rebelde. Vamos supor, passou o pastor, passou o ancião, aí no final, não, foi o jovem. Passou um adolescente. Um adolescente, porque hoje em dia o adolescente é Nutella, né? Passou um adolescente Nutella, pronto. E ele ajudou. Ajudou o cara. Pronto. Ia causar um escândalo danado. Como assim, mano? Como assim, adolescente Nutella? Adolescente ajudou? Esse aí? Vou trazer para outro ponto. Não crê em Deus, porque é o que os judeus pensavam. Os samaritanos não acreditam em Deus, porque eles romperam com Deus ali. Eles são pagãos. São pagãos, isso. E o negócio deles é outro, porque eles começaram a adorar outros deuses, né? Sim, no processo isso realmente aconteceu. Então passou ali o cara que não é cristão, um ateu, e ele ajudou o cara. Porque sim, existem ateus que vivem mais o cristianismo do que a gente hoje. Sim, e porque viver o evangelho é algo que não é assim tão difícil. Dá seu exemplo aí, você que está ouvindo a gente. Quem você acha que está à margem hoje? Respeitando, claro, mas que a gente entende que existe essa margem, que existem pessoas que são descriminalizadas de alguma forma, que seria o samaritano hoje. Para você entender o nível do escândalo que Jesus quis trazer. Quem seria o samaritano do seu contexto, da sua história? Isso. Qual é o tipo de pessoa que para você é um marginal? Porque para essa história funcionar, ela tem que causar impacto em você. Pra você olhar e falar assim, caraca, esse velho, cara... Ele? Pô, esse cara ajudou? Gente, mas ele? Um maçom? Um maçom. Talvez? Um espírita? Pronto, Pablo Marçal. Pega o código. Pega esse código. O Pablo Marçal viveu mais que eu o cristianismo, cara. Sei lá, cara, mano. Eu não sei. O Felca passou lá. O Felca só fica em casa. O dia que ele resolveu sair, olha, cara, esse cara tá precisando de ajuda. Foi lá e ajudou. Já pensou, mano? Que loucura. Mano. Sei lá, porque... Mano, apesar que eu acredito que o Felca ele tem um coração incrível, eu acho que ele ajudaria mesmo. Eu não sei, mas enfim. Voltando aqui. É difícil, tá vendo? Então, pra você, quem que seria o seu samaritano? Diz aí. Isso. Quem é o seu samaritano? Quem é a pessoa que você olha e não dá nada e poderia te chocar e te surpreender ao saber que essa pessoa fez algo bom por alguém? Eu termino aqui dizendo pra você que a gente está falando aqui sobre a questão do reino e esse é o reino, um dos processos do reino vivido na prática. Sim, porque o reino ele não é um reino escrito, não é um script. Não o reino é um script. É uma interpretação. Ele pode ser um script, mas ele não fica só no script. Ele é mais que um script. Na verdade... Porque ele vai trazer ali um script. Sim, a parte escrita. Sim. Tá. Mas tipo, o que eu tô dizendo aqui é que não é o script que importa. Não, é a interpretação. Também não, é complicada essa coisa aí. Olha, é porque assim, vamos lá. A gente já tem um script, sim, não é? Pronto. E cada um interpreta da forma como lhe apetece. Pronto. Tem a forma correta, a menos errada e a distorcida, porque os personagens mudam. Mas o que acontece? Se pegarmos o script e tivermos um ator, não é, que entenda o contexto que ele realmente tem que fazer com o script, juntando os dois, o script e a interpretação do ator, é o que realmente vai fazer a diferença na história do filme da Terra. Eu acho que é mais fácil olhar para tudo isso e ver como um modelo, porque o modelo ele sempre vai seguir as mesmas ideias
Só que você pode fazer de várias formas, mas que não vai sair do que é importante do modelo. Entendi. Então é um modelo de como proceder. É tipo uma receita. Modus operantes. É tipo uma receita. Tipo, você pode acrescentar alguma coisa, tirar alguma coisa, mas no final vai dar um bolo. Exato. Acho que é por aí. Mas acho que a gente fica por aqui. Fica confuso. Olha, o que importa aqui é que eu acho que também pega aqui um pouco do julgamento, do preconceito. Também pega um pouco totalmente, né? A gente só tá falando disso até agora. A gente já tá falando disso, mas enfim. Explicando um julgamento que existia da época. Mas é uma questão que, tipo, cara, você não deveria ter um preconceito com ninguém. Porque você não consegue ver o coração das pessoas. Você sabe da onde ela vem, porque nesse caso o samaritano era julgado simplesmente da onde ele veio, onde ele morava. Ninguém não sabia nem o nome, não precisava saber. Você é da região de Samaria, você não é ninguém. Você é um zero à esquerda e pronto, acabou. É isso aí. Já morreu ali a conversa. O cara veio da favela. O cara é favelado, o cara é, sei lá... O cara é, como eu falei, o cara é nordestino, o cara é carioca, o cara... Paulista. É paulista, não interessa, mano. O cara é do Amazonas, é um índio. Não é um índio, mano. Então. Tem o sangue, mas não é, entendeu? Enfim. Às vezes é. Às vezes é, mas às vezes não é. Mas aí é que tá, independente da onde o cara é. Se você chegar perto o suficiente para saber qual é a verdadeira necessidade da pessoa. Sim, mas a questão aqui não é a parte do necessitado, a questão aqui é a parte de quem ajudou. Porque muitas vezes a gente olha e espera que os líderes, as pessoas famosas que têm nome, façam alguma coisa. Sim. Só que a maioria das vezes quem realmente vai fazer é aquele de quem a gente menos espera. Verdade. É a pessoa que fala, olha, já que ninguém está fazendo, eu vou fazer. E pega e faz. Sim. Não porque ela está esperando um reconhecimento, não porque ela vai ganhar alguma coisa em troca. Nesse caso aqui o samaritano só perdeu dinheiro, perdeu tempo, perdeu a montaria dele. Não, depende do conceito que você olha, porque ele estava fazendo algo que era valioso, então ele ganhou. Não, o conceito do reino. Não, ele perdeu na visão. Sim, na visão. Entende? Sim, eu entendo. Ele deixou de ganhar. Não é aquela, a gente se sacrifica, né? Porque realmente é um sacrifício viver de acordo com o Evangelho. Sim, é fato. Porque o Evangelho exige essa contradição entre aquilo que você quer e aquilo que você tem que fazer. Exato. Então eu acho que é isso. Cara, o que eu quero deixar aqui pra vocês seja o herói improvável da sua história. Seja o herói improvável da sua cidade. Seja o herói improvável da sua rua. Seja o herói improvável da sua igreja. Seja o herói improvável da sua escola. Seja o herói improvável do seu trabalho, da sua faculdade. Seja o herói improvável, aquela pessoa que mesmo que ninguém dê nada por você, você vai fazer a diferença na vida de pelo menos uma pessoa. Faltou só o herói improvável do seu pet. Foi essa. Quem é pai de pet, seja o herói improvável do seu pet. Não, a gente tá falando de ajudar a gente, tá, gente? Não, ajudar bicho também é importante, mas por favor, não deixe de ajudar as pessoas, né? Faça a diferença na vida de uma outra pessoa. Seja o bom samaritano para alguém. É isso. Tá bem? É isso. Terminamos por aqui. Eu, pelo menos, termino dizendo como sempre, tamo juntos no céu e Deus abençoe vocês. Cara, e aqui vocês sabem que aqui somos 3 e você pode ser mais um. E seja mais um. E traga mais um. E continue ouvindo a gente. Valeu. Até a próxima.